Capítulo 42. Suponho que deviam ser 10 horas da noite. Meu primeiro sentido que funcionou após a última aventura foi a audição. Quase que imediatamente ouvi, foi um ato de verdadeira audição, silêncio voltar à galeria e substituir os mugidos que há muitas horas enchiam meus ouvidos. Finalmente as palavras de meu tio chegaram-me como um murmúrio: estamos subindo, o que o senhor está querendo dizer? Exclamei: estamos subindo, sim, estamos subindo. Estiquei o braço e toquei a muralha, minha mão ficou ensanguentada. Subíamos com extrema rapidez. A tocha! A tocha! Exclamou o professor. Hans conseguiu acendê-la com bastante dificuldade, e a chama, mantendo-se de baixo para cima, apesar do movimento ascensional, iluminou bastante todo o cenário. É exatamente o que eu estava pensando, disse meu tio. Estamos num poço estreito, que não tem nem 4 toesas de diâmetro. Tendo chegado ao fundo do abismo, a água está subindo para voltar ao seu nível e faz com que subamos com ela. Para onde? Não sei, e devemos estar preparados para qualquer acontecimento. Subimos a uma velocidade que avalio ser de 2 toesas por segundo, ou seja, 120 toesas por minuto e mais de 3 léguas e meia por hora. A esse ritmo, estamos andando bastante, sim, se nada nos detiver, se houver uma saída nesse poço. Mas se estiver bloqueado, se o ar se comprimir gradualmente devido à pressão da coluna de água, se formos esmagados. Axel, respondeu o professor na maior calma, a situação é quase desesperadora, mas há algumas chances de salvação e faço questão de examiná-las. Se a cada minuto podemos perecer, a cada momento podemos ser salvos. Estejamos prontos para aproveitar as menores circunstâncias, mas o que podemos fazer? Recuperar nossas forças comendo. Olhei para meu tio com um ar desvairado. Devia finalmente dizer o que não quisera confessar. Comer, repetia, sim, imediatamente. O professor acrescentou alguns termos em dinamarquês. Hans balançou a cabeça. Como? Exclamou meu tio. Perdemos nossas provisões? Sim, só nos resta um pedaço de carne seca para 3. Meu tio encarava-me sem querer compreender o que eu dizia. Então o senhor continua achando que podemos nos salvar? Não obtive resposta. Passou-se 1 hora. Começava a sentir uma fome violenta. Meus companheiros também sofriam, mas nenhum de nós ousou tocar naquele miserável resto de alimento. Entre mentes, continuávamos a subir com extrema rapidez. Por vezes, o ar nos cortava a respiração, como acontece com os aeronautas cuja ascensão é rápida demais. Mas se eles sentem um frio cada vez maior à medida que se elevam nas camadas atmosféricas, sofríamos um efeito absolutamente contrário. O calor aumentava de forma preocupante e com certeza devia atingir 40 graus naquele momento. O que significava aquela mudança? Até então, os fatos haviam dado razão às teorias de Davy e Lidenbrock. Até então as condições particulares das rochas refratárias, de eletricidade e de magnetismo haviam modificado as leis gerais da natureza, concedendo-nos uma temperatura moderada, pois, na minha opinião, a teoria do fogo central continuava a ser a única verdadeira e explicável. Estávamos voltando para um ambiente onde esses fenômenos aconteciam com todo o rigor e no qual o calor reduzia as rochas a um estado de fusão total. Era o que eu temia e o disse ao professor. Se não naufragarmos ou formos despedaçados, se não morrermos de fome, ainda poderemos ser queimados vivos. Ele contentou-se em dar de ombros e voltar às suas reflexões. Mais 1 hora se passou sem que qualquer incidente modificasse a situação, a não ser um leve aumento da temperatura. Finalmente, meu tio rompeu o silêncio. Bem, temos de tomar alguma atitude. Atitude? Repliquei, sim. Temos de recuperar nossas forças. Se tentarmos prolongar nossas vidas por algumas horas poupando esse resto de comida, ficaremos fracos até o fim, sim, até o fim, que não tardará, muito bem. E se aparecer uma chance de salvar-nos, se for necessário agir, onde encontraremos as forças necessárias, se nos deixarmos enfraquecer pela inanição? Ah, meu tio, se devorarmos esse pedaço de carne, o que nos restará? Nada, Axel, nada. Mas você se sente mais bem nutrido devorando-a com os olhos? Isso é raciocínio de um homem sem vontade, sem energia. Então o senhor está desesperado? Exclamei, irritado. Não, replicou o professor com firmeza. O quê?
O Senhor ainda tem esperanças de salvar-se? Claro que sim. Enquanto o coração bater e a carne palpitar, não admito que um ser dotado de vontade ceda lugar ao desespero. Que palavras! E o homem que as pronunciava em tais circunstâncias tinha com certeza um caráter pouco comum. Mas o que fazer? Perguntei. Comer até a última migalha o resto da comida para recuperar as forças que perdemos. Mesmo que seja a nossa última refeição. Mas ao menos, em vez de permanecer esgotados, voltaremos a ser homens. Meu tio pegou o pedaço de carne e os poucos biscoitos que escaparam do naufrágio, dividiu em 3 porções iguais e distribuiu-as. Dava cerca de 1 libra de alimento para cada um. Meu tio comeu com avidez, com uma espécie de arrebatamento febril. Eu, sem prazer apesar de minha fome, quase com nojo. Hans, tranquilamente, com moderação, mastigando sem ruído os pedacinhos, saboreando-os com a calma de um homem nada preocupado com os problemas futuros. Depois de muito procurar, encontraram um cantil cheio, até a metade, de genebra, ofereceu-nos, e aquele licor tão benéfico conseguiu reanimar-me um pouco. Fortrafg, disse Hans, bebendo, excelente, volveu meu tio. Voltara a ter alguma esperança. Mas nossa última refeição terminara. Eram 5 horas da manhã. O homem é feito de tal forma que sua saúde é um efeito puramente negativo. Satisfeita a necessidade de comer, dificilmente consegue imaginar os horrores da fome, precisa senti-los para compreendê-los. Ao final de um longo jejum, alguns bocados de biscoito e carne venceram nossos sofrimentos passados. Após a refeição, cada qual voltou às suas reflexões. Em que pensava Hans, aquele homem do extremo ocidente dominado pela resignação fatalista dos orientais? Quanto a mim, só pensava nas lembranças que me faziam voltar à superfície daquele globo que jamais deveria ter abandonado. A casa da Königstrasse, minha pobre Grauben e a boa Marte passaram como visões diante de meus olhos, e acreditava surpreender os ruídos das cidades da terra nos grunhidos lúgubres que percorriam o maciço. Meu tio, sempre em seu posto, tocha na mão, examinava com atenção a natureza dos terrenos. Tentava reconhecer nossa situação pela observação das camadas sobrepostas. Esse cálculo, ou melhor, essa estimativa, só podia ser muito aproximativa. Um cientista, porém, é sempre um cientista quando consegue conservar seu sangue frio, e, sem dúvida, o professor Lidenbrock possuía essa qualidade num grau pouco comum. Ouvia-o murmurar palavras da ciência geológica, eu era capaz de compreendê-las, e involuntariamente interessava-me por aquele derradeiro estudo. Granito eruptivo, dizia, ainda estamos na era primária, mas estamos subindo cada vez mais. Quem sabe o que encontraremos? Quem sabe? Continuava a ter esperanças. Tocava a parede vertical e, poucos instantes depois, tornava, gneiss, micachistus. Bem, logo chegaremos a terrenos da era de transição e então... O que o professor queria dizer? Era capaz de medir a espessura da crosta terrestre suspensa sobre nossas cabeças? Tinha um meio qualquer de fazer esse cálculo? Não, sem um manômetro, qualquer estimativa tornava-se impossível. A temperatura continuava aumentando, e sentia-me completamente molhado naquela atmosfera ardente. Só conseguia compará-la ao calor dos fornos de uma fundição na hora da moldagem. Gradualmente Hans, meu tio e eu tiráramos nossos paletós e coletes. A menor peça de roupa provocava muito mal-estar e até sofrimento. Estamos subindo em direção a um forno incandescente, exclamei ao sentir o calor aumentar. Não, respondeu meu tio, é impossível. É impossível, no entanto, eu disse, apalpando a parede, essa muralha está fervendo. No momento em que pronunciei essas palavras, minha mão aflorara a água, e tive de retirá-la o mais depressa possível. A água está fervendo, exclamei. Dessa vez, a única resposta do professor foi um gesto de cólera. Então um terror invencível tomou conta de meu cérebro e não o abandonou mais. Sentia a aproximação de uma catástrofe de tamanhas proporções que nem a imaginação mais audaciosa seria capaz de concebê-la. Uma ideia, a princípio vaga, transformou-se em certeza para mim. Não ousava formulá-la. Algumas observações involuntárias, contudo, confirmavam minha convicção. À luz duvidosa da tocha, observei alguns movimentos desordenados nas camadas graníticas.
Era evidente que ocorreria algum fenômeno ligado à eletricidade. Além disso, o calor excessivo, a água fervente. Quis consultar a bússola. Ela enlouquecera. Obrigado por assistir o vídeo. Se está gostando desse audiolivro, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o gostei nesse vídeo e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos. Também compartilhe com alguém que vai gostar dessa história. Clique aqui para escutar o próximo.